hardly know your name. Moana e Rei Leão têm muitos elementos em comum. Os dois são histórias de filhos dos respectivos soberanos das sociedades em que vivem. Mufasa, o rei da selva africana, Tui, o chefe do povo de Motonui. Moana e Simba ambos têm seus destinos pré-determinados pelos pais e pela sociedade ao seu redor. Simba deve se tornar... O sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Moana deve se tornar... Vai colocar a sua pedra no topo, como eu fiz, como meu pai fez. Você é o futuro do nosso povo, Moana. Os dois vão embora de suas respectivas sociedades após a morte de um ente querido. Simba foge assim que seu pai, Mufasa, morre. Moana foge assim que a sua avó, Tala, morre. Os dois são guiados pelos espíritos desses entes queridos mortos ao longo do filme. Os espíritos de Mufasa e Tala alimentam e nutrem o amor próprio dos protagonistas, conduzindo-os a abraçarem os seus destinos. Os dois olham para as estrelas, para os feitos de seus ancestrais e se inspiram para agregar força durante a jornada. Os dois derrotam um mal que degenera o verde, a vegetação, e mata o seu povo. Tanto Moana quanto Simba trazem o verde e a vida de volta para suas sociedades. Tanto Moana quanto Simba retornam heróis. No entanto, apesar de ser possível traçar paralelos bem objetivos entre os dois filmes e que torna a jornada dos dois heróis bastante parecida, Simba e Moana são completamente diferentes. Na verdade, pra mim, a construção de personagem da Moana... O horizonte me pede pra ir tão longe. A construção da narrativa de Moana... We are descended from voyagers who found their way across the world. A mensagem final de Moana... This is not who you are. É muito superior à da de Rei Leão. E aqui estão 5 motivos porque Moana é melhor do que Rei Leão. You know who you are. Who you truly are. Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e antes de começar a lista do porquê Moana é melhor que Rei Leão, eu quero agradecer aos patrocinadores do vídeo, o Telecine direto pela internet. Se você não viu Moana, quer rever Moana, quer ver um monte de outros filmes de animação, ou não também, filmes em geral, você pode assistir no Telecine direto pela internet. Um serviço de streaming com um monte de filmes no catálogo, desde animações Disney como Viva e Os Incríveis 2, passando por clássicos do cinema como ET, O Extraterrestre e Forrest Gump, e indo até filmes mais recentes como Bohemian Rhapsody, Como Treinar o Seu Dragão e Creed 2. Clica no link na descrição para 7 dias grátis de Telecine direto pela internet e um bom filme. E vamos lá, 5 motivos porque Moana é melhor. Fuja pra longe, não volte mais. Número 1. Simba foge de seu reino porque tem medo. Moana foge de seu povo porque tem coragem. Simba sempre quis ser rei, governar as terras do reino, os animais. Seu pai o ensinou que esse é o seu destino, e isso o fará um grande homem. Simba criança sonha com o dia em que ele vai crescer e mostrar pro mundo como ele tem uma juba grande. A juba que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. Terá um rugido poderoso como o pai. E todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar. Como ele será grande e forte como o pai. Simba vive na sombra de Mufasa, vive na sombra do homem que ele deve se tornar. Simba é educado a acreditar que ele será um indivíduo de valor apenas se ele fizer isso. Se ele não preencher os sapatos do Mufasa como um grande rei, então ele falhou como um ser vivo no ciclo da vida. É pra isso que ele veio pro mundo. É isso que dá sentido à sua existência. Ele deve abraçar o seu destino como rei e triunfar e se tornar um governante benevolente. Quando o pai, Mufasa, morre, Simba foge.
E ele foge da sua responsabilidade. Responsabilidade essa imposta pelo pai e pela sociedade dele. Ele não foge pra seguir o seu coração, pra ir atrás de algum sentido pra sua vida. Ele foge porque ele tem medo, porque ele acredita que deve ser quem o pai quer que ele seja, o rei. E ele não acredita ser capaz disso. E a jornada de Simba em O Rei Leão é ele aprender a aceitar esses valores que o pai colocou pra ele e viver através desses valores. Ser essa pessoa. Mas será que é isso mesmo que ele quer? Desde criança, o Simba tinha outros interesses também. Ele demonstrou curiosidade sobre ir além de onde a luz toca. E aquele lugar escuro lá? E se ele quisesse ser um explorador de novas terras e ir além das fronteiras do reino, como Moana. A gente não sabe, Simba mesmo não sabe, porque ele acredita que a sua vida apenas terá sentido, ele apenas terá amor por si mesmo se ele se tornar um rei. E nas terras do reino inteira, nunca teve nenhuma pessoa, nenhum animal que estimulasse o menino Simba a valorizar quem ele é, a olhar pra dentro, olhar para os seus sentimentos e dar valor a isso. E talvez sonhar com um futuro em que ele possa viver isso. Simba nunca teve ninguém no reino que escutasse o coração dele. Todo mundo lá sempre disse pra ele quem ele deveria ser. E poucos se importaram com quem ele queria ser. Simba nunca teve uma avó Tala. I like to dance with the water. The water is mischievous. I like how it misbehaves. Pra mim, é exatamente a avó que fez toda a diferença na vida de Moana. E que Simba, por nunca ter tido alguém assim, viu a sua história de amadurecimento evoluir de forma tão diferente da de Moana. The village may think I'm crazy, but once you know what you like, well, there you are. O pai de Moana e o povo de Motunui impunham sobre a menina valores parecidos com aqueles que Mufasa impunha sobre Simba. Ela deveria crescer e se tornar a chefe da vila. E é isso. É pra isso que ela veio ao mundo. É isso que dará sentido à sua existência. No entanto, Moana sempre quis viver do seu jeito. Pelos seus valores. Moana nunca viveu seguindo a sombra do pai. Ela vive seguindo o seu espírito. Moana acredita que pode ir além do Recife, explorar o oceano, atravessar fronteiras, e ela sonha com isso e ela tem confiança em si mesma pra fazer isso. Ela acredita ser capaz de atravessar não apenas fronteiras literais do oceano, mas as fronteiras sociais que o povo de Motunui impõe sobre ela. Moana está em contato com o seu interior. Ela acredita em seu espírito, pois Moana teve alguém em sua vida que valorizou esses sentimentos dela. Alguém que chegou pra ela e disse que isso que você sente tem valor. Você tem valor por ser quem você é. Você não precisa se tornar um rei ou chefe do povo pra sentir que a sua existência vale alguma coisa. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você só precisa ser você. E quando a avó morre, Moana foge da tribo, assim como Simba foge do reino quando Mufasa morre. Mas diferente de Simba, Moana foge não por medo, não por fugir das suas responsabilidades, mas exatamente o contrário. Ela foge porque ela tem coragem. Ela foge para encontrar Maui, restaurar o coração de Te Fiti e salvar a todos. Ela foge em direção à sua responsabilidade com si mesma, com os seus valores. Ela foge para seguir o seu coração. Ou melhor, corrigindo, Simba que foge, Moana não foge, Moana luta. E o amadurecimento e crescimento de ambos se dá de forma completamente diferentes e até opostas. O que me leva ao próximo motivo de por que Moana é melhor do que Rei Leão. Número 2. A maneira que ambos abraçam seus ancestrais e sua herança cultural.
Rei Leão se passa na África, mas ainda assim, pouco se vê representado da cultura africana no filme, tanto na narrativa quanto por trás das câmeras, como a gente vê, por exemplo, em Pantera Negra. No filme de 94, a grande maioria do elenco que dubla o filme são dubladores brancos, com algumas poucas exceções como Mufasa, Shenzi e a jovem Nala. Simba, ao longo do filme, estabelece uma interação e relacionamento com os seus antepassados. Ele olha para as estrelas e ele agrega força de espírito e confiança em si mesmo a partir da herança cultural e do que aqueles em sua família, os antigos reis que vieram antes, construíram. No entanto, isso é bastante superficial. Mufasa recita frases como Lembre-se de quem você é. E fica meio por isso. O filme não se aprofunda nas construções identitárias, nas singularidades, nas construções morais, éticas, na individualidade da cultura que existe por trás da história da família de Simba e daquela sociedade. Simba abraça sua herança cultural para se tornar um rei, mas a herança cultural arquitetada em Rei Leão é baseada em frases bem abrangentes. Lembre-se de quem você é. Mesmo Rafiki, que era pra ser a representação dessa cultura, é um guru meio genérico em termos culturais, ainda que cheio de carisma. Por outro lado, Moana é bastante diferente. Ainda que seja importante ressaltar aqui que Moana é sim um filme hollywoodiano e exaltar um filme milionário assim, falando que ele tá super pensando nessas culturas que foram historicamente pisadas por grandes entidades capitalistas como produtoras de Hollywood, é ingênuo e errado. Mas o filme, ao menos, tenta construir uma história culturalmente empoderadora para Moana, e que, portanto, ressoa da mesma forma nas audiências, e ainda mais para aqueles espectadores pertencentes a grupos culturais em países que são minorias. Eu, como filho de taiwaneses, me identifico demais com Moana e na força que eu agrego a partir da minha herança asiática em um país como o Brasil, que trata a nossa cultura apenas como um produto a ser consumido e depois descartado. A história de Moana se passa na Polinésia Antiga e, diferente de Rei Leão, a representação cultural dos povos que viviam ali e dos seus descendentes é muito presente ao longo de todo o processo do filme e em sua narrativa. Poderia ser mais? Claro, mas comparado com Rei Leão, a começar pelo elenco com Auli Cravalho, o The Rock, Temuera Morrison, Rachel House e outros descendentes de grupos culturais originários da Polinésia. O filme tem em sua trilha sonora o grupo neozelandês Te Waka, que tem músicas incríveis, eu indico demais as músicas deles. E o filme tem bastante presença polinésia por trás das câmeras, na parte criativa, ainda que os diretores continuem sendo esses caras brancos. Aonde eu quero chegar é que tudo isso é realmente sentido pelo espectador, por nós, quando a gente assiste no cinema ou na TV ou no celular a história e a evolução como personagem de Moana. Enquanto Simba fala com o seu pai ali no céu e ele lembra o filho para ser quem ele é, a avó de Moana mostra pra ela toda a sua herança cultural. Literalmente, Moana assiste aos seus antepassados navegarem, viverem aventuras, sendo fortes, corajosos. Escolha outro alguém. Moana se inspira no que os seus ancestrais construíram. Ela se empodera. Eu não consegui. Moana, listen. Do you know who you are? Ela passa a amar ainda mais quem ela é, os seus valores, os seus sonhos. Por isso, We are descended from voyagers. They call me. como a própria Moana mesmo diz na música, And the call isn't out there at all. It's inside me. o chamado não tá lá fora, o chamado tá aqui dentro, tá nos antepassados e na herança cultural desses antepassados que vivem dentro dela. Para Simba, o chamado tava lá fora. Sim, ele deve se lembrar de quem ele é, lá dentro. Mas e quem ele é? Bom, o rei. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Ele é o rei. Ele é o título que o reino colocou pra ele. Eu não acho que ele
O Simba para realmente pra pensar em quem ele quer ser durante o filme. Ele apenas quer ser rei, daí foge de ser rei, e aí depois abraça ser rei novamente. O chamado vem do reino, sempre vem de fora. O chamado de Moana vem de dentro, é a sua cultura polinésia, seus ancestrais, os grandes navegadores que eles foram, que movem e dão forças pra Moana se tornar a mulher que ela quer ser, e não que o povo de Motonui quer que ela seja. O que me leva ao próximo motivo. Número 3. A forma que o vilão é derrotado. O vilão de Rei Leão é Scar. E Simba pode não matar Scar, mas o resultado final é que Scar morre. O vilão de Moana é TK. E Moana não mata TK. Moana cura TK. Espera, corrigindo. Não. O vilão de Moana não é TK. É Maui. Já que é Maui quem rouba o coração de Tefiti, tornando Tefiti em TK e causando a destruição da vida. Não, espera, corrigindo. O vilão de Moana não é Maui. São os pais de Maui, que abandonam ele ainda bebê e fazem Maui se sentir rejeitado. Destroem a autoestima e o amor próprio da criança Maui, que depois se torna o homem, levando ele a uma dinâmica eterna em busca de afeto dos humanos. Dei a eles ilhas, fogo, cocos, tudo o que sempre quiseram. Fez de tudo por eles, pra ser amado. Mas nunca vendo essa carência, esse vazio preenchido, pois o que falta mesmo é ele se amar, ele mesmo parar de se rejeitar, levando Maui a roubar o coração de Tefiti, pois ele quer desesperadamente o amor dos humanos e aí ele gera o TK. Então, o vilão de Moana são os humanos. Ou será que não? Entende? Moana é muito mais complexo no que se refere ao vilão. Scar, sim, com certeza tem as suas complexidades, mas essas complexidades não são expostas no filme. Ele é apenas o vilãozão do mal, ganancioso e sedento por poder. Tefiti foi machucada e age de forma vilanesca. Maui foi machucado e age de forma vilanesca. Os humanos são machucados e agem de forma vilanesca. E a cura disso não é a morte, não é matar Scar, não é matar Tefiti, pois no mundo real é isso que são os tais dos vilões. Pessoas normais, eu, você, as pessoas que você ama, que foram machucados e agem de forma vilanesca. A cura disso é o carinho, é fazer isso aqui que a Moana faz. A cura é a vida. Moana derrota o vilão através da vida, enquanto Simba é através da morte. Sim, eu sei que ele não matou Scar, mas ao mesmo tempo, ele também não tentou salvar Scar. Fuja. Fuja pra longe. E não volte nunca. Ele não tentou entender as hienas, incluir as hienas na comunidade deles. E Moana age diferente de Simba, pois tudo o que ela faz vem a partir do seu coração, do seu espírito e não do que os outros esperam dela. Como eu falei antes, o chamado de Moana vem de dentro. As lendas de Motonui dizem que alguém ali no povo deveria buscar Maui. Mas um dia, o coração será achado por alguém que achará Maui. Levar ele até TK e Maui derrotaria TK e salvaria o mundo. O levará através do grande oceano para restaurar o coração de Tefiti. Moana tenta isso, não dá certo, então Moana faz o que ela faz de melhor. Ela escuta a si mesma, escuta o chamado de dentro dela e escolhe não seguir a lenda de Motonui. É ela quem enfrenta TK, não Maui, é ela quem derrota TK. E não matando TK, como a lenda dá a entender, mas salvando, enquanto Simba faz exatamente o que o destino do reino dele colocou, o que as lendas do reino dele diziam que deveria ser feito, mesmo se ele não concordar com isso. Por Moana estar em contato com os seus sentimentos e com o que ela quer, com o que ela sente, ela se permite agir a partir dos seus valores, mesmo que esses valores transgridam de alguma forma os valores da comunidade. E ela se permite ser e agir diferente. E ela se permite agir através da vida e salvar o vilão. O que me leva ao próximo motivo. Número 4. O reino de Rei Leão é preso. A comunidade de Moana é livre.
Rei Leão transmite uma mensagem de aceitar o nosso destino. Moana transmite uma mensagem de fazer o nosso destino. Rei Leão é um reino regido a partir de um esquema fixo, absoluto. Ele funciona ali, no ciclo da vida. Os leões são os reis. Cada um tem o seu lugar. O sistema é rígido. Mudanças não são bem-vindas. Simba deve ser o rei, deve se casar com Nala. A monarquia é absoluta. Moana, ao fim do filme, cria uma comunidade que abraça a mudança e a incerteza, que funciona a partir de um esquema muito mais flexível, levando em conta mudanças espontâneas de direção, que dão medo. O desconhecido dá medo, mas que é exatamente essa incerteza e flexibilidade de espírito que é a liberdade. No início de Moana, esse não era o caso, mas ao fim, Moana traz de volta o espírito navegador, livre de seus antepassados, e lembra uma comunidade que estava se fechando em medo e estaticidade quem eles realmente são. E eles abraçam a mudança, abraçam ir além das fronteiras, não apenas marítimas, mas sociais. O que me leva ao último motivo. Número 5. Simba é especial porque é filho do rei. Moana é especial porque ela acredita em si mesma. A jornada de Moana começa com ela precisando ir atrás de Maui, pois Maui é o herói que deve salvar o mundo. Ela vai atrás de Maui de forma bem similar a como Nala vai atrás de Simba. Eu vim porque roubou o coração de Tefiti. Vai já embarcar no meu barco. Você é a única esperança. Lamento. Pois Simba é o herói que deve salvar o reino. E assim como Simba, Maui se recusa a assumir a sua responsabilidade. Mas aí, Moana vai ela mesma atrás de resolver o problema. Nesse momento eu percebi que a gente assiste em Moana uma protagonista que é especial não por ser a escolhida pelo oceano ou por ser a filha do chefe, mas Moana é especial por ter força interior, força de espírito, forças essas que foram ao longo do filme impulsionadas e construídas através de sua comunidade, de sua avó, de seus ancestrais, de sua cultura. Tudo isso cria dentro de Moana uma capacidade imensa de amar a si mesma e ao outro, a tal ponto que ela cura o vilão da história, e isso torna ela especial. Isso torna cada um de nós especial. Qualquer um de nós pode ser especial se a gente também abraçar a nossa história, a nossa cultura, os nossos sonhos, nossos espíritos. Enquanto Simba, ele constrói certa força interior dentro de si através dos ensinamentos do pai, mas é uma força cuja base reside fora, reside no fato de que ele é o escolhido para ser o rei. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. É ele o único que pode salvar o reino, pois ele é o escolhido. Se isso não fosse verdade, a Nala poderia se tornar a heroína da história, mas isso não é o caso. O Simba precisa ser, porque ele é o filho do rei, e ele é especial por isso, a tal ponto que a única forma de derrotar o vilão é se livrando dele. Não existe amor como existe em Moana para curar o vilão e tornar o vilão também em alguém especial. Moana tem uma mensagem de que todos têm valor, incluindo o vilão. Rei Leão tem uma mensagem de que alguns têm mais valor que outros. E se você é o filho do rei, então ninguém é mais valoroso que você. Basta só você não fugir e abraçar esse destino. Eu amo Rei Leão. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema em 94, quando eu tinha 4 anos. E isso mostra pra mim como esse filme tem tempo. E por isso que, pra mim, o novo filme não deu muito certo. Não é só por causa do estranhamento do CGI, mas sim porque ele não se atualizou direito pros tempos atuais. Nós vivemos em tempos de mudança, em tempos que devemos parar. Olhar para os nossos ancestrais, para nossa história, olhar para o que fizemos de errado no passado, para o que fizemos de certo no passado, aprender com isso, crescer individualmente, cada um de nós com isso, entender os nossos valores, acreditar nos nossos valores e acreditar que cada um de nós
é especial, incluindo os nossos inimigos, e que cada um de nós merece. Merece ser salvo, merece amar, merece construir o próprio destino. Moana é o mito do herói que nós precisamos hoje. Precisamos de um herói que seja ensinado desde criança a valorizar os seus sentimentos, a cultivar os seus sentimentos e a crescer externalizando eles, tendo confiança em si mesmo para botar tudo isso para fora e transformar esse mundo que não é estático, não é fixo, não é absoluto, mas é incerto, é volátil e por isso é livre. E é livre porque nós fazemos ele assim, acreditando que nós podemos e devemos ir além do Recife, além de onde a luz toca, além de onde nossos medos e travas dizem que devemos parar, acreditando que nós podemos e devemos gritar o nosso nome bem alto para todo mundo ouvir. E acreditar que fazer isso vai mudar o mundo, vai transformar o mundo. Então grita bem alto o seu nome, como a Moana, e transforme o mundo. E você, com quem se identifica mais? Com Simba? Com a Moana? Por quê? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Você pode clicar aqui para saber como o Senhor Incrível de Os Incríveis 2 tenta desconstruir a sua masculinidade tóxica, e aqui para uma playlist da série sobre Avatar, a Lenda de Aang, no canal em que eu busco ensinamento sobre gentileza na minha série animada favorita. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo Wan e até a próxima.